um processo que é chamado de identificação, que é o momento em que a comunidade se autodefine e vai à Fundação Cultural Palmares e reconhece essa autoatribuição. Nesse processo de identificação, o Estado brasileiro já reconheceu, os dados mais recentes se aproximam de 3.500 comunidades quilombolas em todo o país, mas o movimento estima que esse número ultrapasse de 6.000, né? Considerando que muitas comunidades, sobretudo dos estados da região norte e dos maiores estados com a presença quilombola, como Minas Gerais, Maranhão e Bahia, muitas comunidades ou ainda não fizeram os seus processos de pedido de autorreconhecimento, já fizeram internamente, já se entendem como, mas ainda não buscaram formalizar isso. E no caso da região norte, muitas têm dificuldades, inclusive, de dialogar com outros pares para saber como procede. E aí eu não preciso ficar falando da região norte, porque muitos de vocês conhecem mais do que eu, né? Então, esse é um pouco o nosso desenho. Cerca de 3.500 comunidades que já foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, aproximadamente 2.000 comunidades entraram com o processo de reconhecimento de titulação do seu território. O que significa dizer que é falácia total e absoluta a história de que todas as comunidades, ao se autodefinirem, autorreconhecerem e pedirem a certificação, elas estão pleiteando o território. Então, eu acho que é uma primeira coisa que a gente precisa tirar e compreender que não é. Porque se fosse, ao passo em que ela recebe a certidão, ela já entraria com o processo de pedido de titulação de sua área. E muitas fazem o processo de autoatribuição, autorreconhecimento, muito mais pensando em outras políticas públicas, no reconhecimento enquanto grupo étnico, em acesso a algumas políticas que não necessariamente é a questão da terra. Porém, o que é vendido é que o Brasil todo vai ser titulado, 80% vai para os índios e 20% vai para os quilombolas, ou seja, não vai sobrar nada desse Brasil, que é uma tarefa muito mais da oposição, de quem faz a oposição ao reconhecimento dessa política, do que mesmo algo efetivo. Por quê? Porque o Brasil não sabe quantos quilombolas tem no Brasil. O Brasil não sabe. Nós do movimento não sabemos, o Estado brasileiro muito menos. 2020 é que temos a perspectiva, estamos trabalhando fortemente numa tensão com o IBGE, para que o IBGE registre esses sujeitos pela primeira vez na história. Então, eu estou dizendo isso para falar do quão carregado é a política ou a vida dos negros, estejam eles e elas onde estiverem, pelo racismo. Porque só pela lente do racismo é possível explicar, porque você sabe quantas pessoas produzem soja, você sabe quantos agricultores familiares tem no país, pelo menos, mais ou menos, se não exatamente, mais ou menos. Está começando a saber os territórios indígenas, muito mais pelo esforço dos indígenas do que mesmo de forma mais geral, mas os quilombolas são pessoas que não servem essa contagem, ou eles não aparecem enquanto grupo é. Bom, passado o processo de certificação, a gente entra exatamente no problema efetivo dessa política de regularização fundiária, que é o processo de identificação, delimitação, até chegar na titulação. Quando as pessoas vêm falar assim, Givânia, mas não titula, eu falei, cara, não pede para titular não, pede para desintrusar. Porque o título é um papel que você vai no cartório e tá o quê? Tá resolvido, essa é a parte mais boba que a gente pode fazer. O difícil é chegar nessa parte. Certificar-se e titular-se. Assim, certificação e titulação fosse algo muito... E o que está no meio aí é o que é efetivamente o que pega na política.